Durante os últimos 100 anos, o mundo tem experimentado um enorme crescimento em produção inigualável em toda a história humana. Uma produção que cresceu mais de 13 vezes. E esse enorme salto está ligado à nossa capacidade de explorar os combustíveis fósseis, carvão e petróleo. No começo da industrialização, fumaças de chaminés, guindastes operando e fornos de fundição eram fortes símbolos de poder, otimismo e dinheiro. Mas o progresso teve seu preço. Durante o século XX, milhões de pessoas morreram de câncer de pulmão, do coração e de doenças respiratórias, causados principalmente pelo nível da poluição do ar nas grandes cidades de todo o mundo. O ar poluído das cidades. A história do meio ambiente global. Distribuição, Sinapse. A invenção das máquinas obscureceu o passado das cidades calmas, trazendo o vapor e o aço, o homem de ferro. Os gigantes abriram suas latrinas, todos embarcados na terra prometida. Colunas de fumaça de dia, colunas de fogo à noite, colunas de progresso, máquinas para fazer máquinas, produção para aumentar produção. O bastante para milhares de milhões, milhões de vezes mais rápido, melhor e melhor. No início do século XX, surgiram mais fábricas e chaminés como nunca. A queima do carvão e de óleo gerava riqueza num inferno de fumaça, vapor e fuligem. E para as pessoas vivendo nas cidades de constante expansão industrial, a fumaça das chaminés se tornou parte natural da vida diária. Geralmente, pessoas que não estão acostumadas vêm para a cidade e perguntam: que cheiro é este? Se você vive aqui, você diz: para mim, este cheiro é normal. Meu avô costumava dizer: ora, este é o cheiro do dinheiro. Porque nós nos sujeitamos. Se você quiser ter um emprego, se você quiser trabalhar na cidade, este é o preço a ser pago. Muitas pessoas que se mudaram para Ruhr foram porque encontraram um emprego, porque podiam ganhar dinheiro. E para eles era fantástico. Era a alternativa de ir para a América. Nesse tempo, muitas pessoas chamavam Ruhr de o Velho Oeste alemão, porque oferecia todas as oportunidades que a América oferecia. Então, para eles, cada fábrica que viam era sinal de progresso, de criação de dinheiro, de sustento. Muitas companhias tinham em seus documentos e papéis timbrados figuras de suas próprias fábricas. Estas fábricas sempre com grossas nuvens de fumaça saindo das chaminés como símbolo de produtividade. Fumaça é igual a progresso. Como se dizia no interior, onde existe sujeira, existe dinheiro. O distrito de Ruhr, na Alemanha, é a maior área industrial da Europa. A presença do carvão na área era bastante atrativa para a indústria e centenas de grandes fábricas apareceram. Mas nem todo mundo estava entusiasmado com a fumaça das chaminés. Algumas regiões eram mais ou menos como reservas para a indústria e a natureza não era conservada. Como foi dito num tribunal, você não pode esperar que a natureza sobreviva. Existe um caso de um homem que tinha árvores frutíferas que estavam bem próximas de uma fábrica e ele disse: todas as árvores estão sendo danificadas e eu quero indenização. O tribunal respondeu: nós entendemos que as árvores frutíferas não estão dando frutos. É verdade que foram danificadas, mas você não pode esperar uma indenização porque você vive numa área industrial. E você tem de aceitar que toda a poluição e os danos vão continuar. No início do século XX, a fumaça era tão densa em Londres, a maior cidade do mundo na época, que as autoridades tentaram criar leis contra a poluição das muitas chaminés espalhadas pela cidade, mas não tiveram sucesso. No fim do século XVIII, as pessoas estavam bastante preocupadas que a fumaça fosse um problema. Elas queriam acabar com a fumaça, mas precisavam admitir alguma fumaça para aquecer suas casas. Então, tentaram eliminar a fumaça que era negra. Mas é claro que a indústria apelou. Minha fumaça não é negra, minha fumaça é marrom. Então, estou de acordo com a legislação. Esta escapatória só enfraqueceu a lei. A produção nos centros industriais crescia dia e noite, ano após ano, quase sem interrupção.
Um desses raros momentos, quando a fumaça realmente desapareceu do céu, foi em 1923, no distrito de Ruhr. Tropas francesas invadiram a área industrial porque o governo alemão se recusara a pagar a indenização à França depois da Primeira Guerra Mundial. E, em protesto, trabalhadores alemães entraram em greve. Como era uma greve geral, toda a produção industrial havia parado da noite para o dia, e durante toda a primavera e todo o verão não houve produção. Então, de repente, o ar estava limpo. Curiosamente, as árvores começavam a crescer de novo, e as pessoas que viviam lá exclamavam: olhem para isso é fantástico. As árvores estão bem maiores, frutas, temos mais frutas e ao mesmo tempo podemos comê-las. A conclusão, no fim, foi que o único jeito de ter um ar limpo era fechar as indústrias, o que não era uma alternativa. As pessoas não podiam ficar sem emprego e, como consequência disso, elas ficaram bem aliviadas quando a greve geral acabou e elas puderam produzir de novo e ter algum rendimento. Nos anos 30, as pessoas entenderam que a fumaça das chaminés não era só um sinal de riqueza e prosperidade. Para as milhares de toneladas de fuligem espalhadas em todas as grandes cidades, existe um grande fardo econômico para a sociedade. Só na Inglaterra, 200 mil pessoas estavam empregadas em lavanderias e consideráveis somas de dinheiro foram gastas em limpezas de janelas de escritórios e prédios públicos. Ao mesmo tempo, as pessoas estavam ficando cada vez mais preocupadas com a saúde das suas crianças, vivendo literalmente sob a sombra da fumaça urbana. Poucas crianças conseguem obter a vitamina D de que precisam na sua comida, mas elas podem obter o necessário se absorverem luz solar pela pele. Se elas não receberem luz solar ou vitaminas o bastante, vão desenvolver raquitismo e dentes fracos. Estas crianças aqui estão recebendo radiação ultravioleta artificial para se proteger do raquitismo. Talvez seja tão eficiente quanto o sol, mas com certeza é bem mais caro. Havia muita neblina inebriante, difícil de respirar, causando doenças como bronquite, e os médicos já haviam enxergado isso. Daí você se pergunta por que eles deixaram isso continuar se os médicos já haviam diagnosticado o problema. Eu suponho que possa haver duas possíveis razões. Uma é simplesmente política. A política teria de mudar para que a indústria pudesse mudar para outro combustível. E isto seria muito difícil. E o carvão ainda era o combustível que movimentava as cidades. Como eles fariam para trocá-lo? Começaram a haver críticas às consequências do progresso industrial. A seguir, temos uma sequência de um documentário americano de 1939, que descreve, além de outras coisas, a vida na pequena cidade industrial de Donora, no estado da Pensilvânia. Fumaça gera prosperidade, eles dizem aqui. Fumaça gera prosperidade, não importa se você sufocar com ela. Nós temos de viver nestes barracos e vielas. Nós expomos nossas crianças a doenças como raquitismo, febre tifoide, tuberculose ou coisas piores. Elas estão sempre pálidas. Elas não têm o que fazer aqui nesta terra sem alma. Este campo de dejetos não serve para elas. Existe veneno no ar que respiramos. Existe veneno no rio. A neblina e a fumaça não param de soprar, nos sufocando. Era uma coisa normal para nós. Nós aceitamos como sendo mais uma coisa que faria parte da nossa vida, que estaria à nossa volta todo o tempo. Aquele ambiente era realmente uma coisa normal para nós, porque nós crescemos nele. Não víamos muito o brilho do sol aqui em Donora, porque havia muita fumaça da usina de aço e das fábricas de zinco, e isso acontecia o tempo todo.
Não acho que nós percebíamos que existia sol, vegetais e belos horizontes aqui nesta cidade, como em qualquer outra. Porque eu me lembro que um grande dia para nós naquele tempo era viajar a Pittsburgh. Mas Pittsburgh era tão poluída quanto Donora. As pessoas começaram a entender que a fumaça era mais que só um desastre para a sua saúde. Que a fumaça podia matar depois que graves acidentes aconteceram, como este em Donora, em 1948. Por um período de 5 dias, em outubro de 1948, a fumaça continuou a brotar das usinas e não conseguia ir embora. Não conseguia se dissipar. Então, depois de 5 dias, as pessoas começaram a ficar doentes, nas suas casas, na usina, nas ruas, e elas sabiam que alguma coisa estava errada, mas elas não sabiam o quanto. Numa sexta-feira de manhã, nós estávamos indo para a escola e mal conseguíamos ver as luzes da rua, mesmo estando ligadas. E não conseguíamos ver os sinais de trânsito da Avenida McCann. Não conseguimos perceber que uma tragédia estava se formando em nossa comunidade. Você mal conseguia ver sua mão embaixo do nariz. Era como se fosse noite. Era como se fosse meia-noite em pleno meio-dia na rua principal de Donora. Eu fui dormir num dia e tudo estava normal. Quando acordei na manhã seguinte, todas as minhas plantas estavam mortas. Violeta africana, cactos e outras que já me esqueci. Elas estavam mortas e nunca mais iriam brotar. As pessoas começaram a ligar para os bombeiros. Elas não conseguiam respirar. Então, nós levamos oxigênio para elas. Só assim elas conseguiram respirar. O que aconteceu na cidade foi que as pessoas começaram a morrer. Muitas delas morreram num período de tempo tão curto que as casas funerárias ficaram sem caixões. O lugar que eu gostava de passear com as garotas virou um necrotério temporário. Em 5 dias, Donora foi coberta de fumaça das chaminés locais. 20 dos 20.000 habitantes morreram e grande parte ficou doente. Nós sabíamos que quase metade da cidade fora afetada. Um pouco mais de 40% tinha algum tipo de sintoma. Mas o que ficou mais claro posteriormente foi que a massa de poluição que não se dissipava, depois de um longo período, era ainda pior e mais patológica. Minha própria avó teve um infarto durante esse período, mas não morreu. Por isso, não foi contada nas estatísticas de Donora. Minha avó só morreu depois de seu 25º infarto, 7 anos depois. Pessoas na Europa ainda estavam vivendo em séria poluição depois da Segunda Guerra Mundial. E uma das grandes cidades mais afetadas foi Londres. A mais longa e densa neblina de fumaça já vista, fenômeno denominado smog, deixou a Inglaterra submersa na escuridão, cobriu todas as partes do país. Causou uma dor de cabeça ao serviço de transportes pior do que os feriados bancários. Os trens saíram com horas de atraso, com 144 horas de névoa ininterrupta. 5 trens colidiram. Detonadores foram usados nos trilhos como sinais, mas apesar disso, eles continuaram avançando. As pessoas estavam acostumadas à fumaça, mas aquela de 1952 era extremamente densa. Dizem que as pessoas simplesmente não conseguiam voltar para casa. Crianças que voltavam das escolas também não conseguiam e tinham de ficar com os amigos, porque não conseguiam achar o seu caminho seguindo a rua. Imagine pessoas ficando sem comida, os ônibus parando completamente e partidas de futebol sendo canceladas. Isto ilustra o quão terrível foram estas névoas. O smog de Londres no inverno de 1952 transformou-se em catástrofe. Em apenas uma única semana, 4.000 habitantes morreram. Mas as autoridades negaram que as incontáveis chaminés eram a causa de tudo e colocaram a culpa numa epidemia de gripe.
O governo agiu cinicamente. Harold Macmillan, que era o ministro de moradia e estava cotado para ser primeiro-ministro, disse: "É ridículo como parece. Nós precisamos olhar isto como se estivéssemos fazendo alguma coisa. Vamos formar um comitê. Eu sei que não podemos fazer muito, mas podemos apurar mais a fundo." E com esta expressão cínica, o governo britânico continuou seu dia. Eles apontaram um comitê e concordaram em distribuir milhares de máscaras totalmente inúteis, sabendo que elas não seriam uma boa proteção contra a poluição caso ela chegasse ao extremo novamente. A poluição em Londres criou histeria. Os habitantes estavam seriamente preocupados que a catástrofe pudesse se repetir e nos lugares públicos as pessoas exigiam que medidas fossem tomadas. A fumaça se infiltrou em nossas vidas e criou uma espécie de apatia. O tempo serviu para que ela se infiltrasse em nossa consciência e transformasse a apatia em ações. 3 anos depois, o parlamento inglês aprovou a lei que, dentre outras coisas, limitava a queima de carvão para aquecimento de casas. As pessoas eram aconselhadas a mudar o carvão de seus aquecedores para gás ou óleo. A meu ver, o significado desta lei de 1956 não era realmente curar o ar poluído. O impacto desta medida só restringiu o direito das pessoas. Elas não podiam usar mais o carvão para aquecer suas casas. Donor e Londres foram divisores de água. Não era mais possível negar que a poluição do ar podia matar pessoas. Estes episódios deixaram isso claro, que eles tinham de limpar o ar se quisessem tentar proteger sua saúde. No decorrer de 1950 e nas décadas seguintes, as fábricas se mudaram das cidades para áreas especialmente feitas para a indústria, onde as chaminés ficaram cada vez mais altas. A poluição das fábricas diminuiu, embora não significativamente. Ela diluiu-se, espalhando-se por uma área larga. Ao mesmo tempo, as residências e usinas de força das grandes cidades foram convertidas para queimar óleo e gás no lugar do carvão. Consequentemente, o ar das grandes cidades não era mais afetado pela grossa fumaça das chaminés. Um novo tipo de poluição, neste meio tempo, se tornou uma ameaça do mesmo porte para o ar das grandes cidades do mundo. Na economia crescente do pós-guerra, as pessoas de repente perceberam que tinham a possibilidade de comprar veículos motorizados pela primeira vez. Essa explosão nas vendas significou uma transferência de poluição das fontes imóveis, como fábricas e casas, para os veículos, que se tornaram a fonte principal da poluição urbana. A taxa de um carro para uma família da Europa dobrou nos Estados Unidos. E a emissão de gases provenientes desses carros cobriu as ruas das grandes cidades com um novo tipo de neblina fotoquímica, representando uma ameaça à saúde pública. Em 1970, Tóquio, uma das maiores cidades, estava a ponto de sufocar. Em apenas 10 anos, o número de carros dobrou 4 vezes e mais de 500 mil de pessoas foram afetadas pela poluição do ar. Mais da metade delas com menos de 9 anos. Nesta escola, em Yokkaichi, as aulas da manhã foram suspensas. Ao invés disso, a manhã começa com exercícios de respiração, gargarejos e tratamento de pele para fortalecer a resistência das crianças à poluição. E a escola instalou filtros de ar para que as crianças pudessem respirar ar limpo por pelo menos algumas horas. A celebração de fim de ano da escola se transformou em demonstração, onde crianças e professores se negaram a cantar a canção tradicional em tributo à cidade, porque a mãe de um dos alunos acabara de morrer devido à poluição da cidade. Na maior parte do mundo industrializado, os habitantes de grandes cidades começaram a protestar contra a poluição do ar. E em 1970, centenas de milhares de pessoas marcaram o início do que agora é chamado de Demonstração Anual Antipoluição, o Dia da Terra.
O Dia da Terra era como um concerto de rock global, onde milhões de pessoas em todo o mundo se uniam para dizer: nós reconhecemos a necessidade de um ambiente mais limpo. E a inspiração para isso surgiu em parte de alguns astronautas que olharam para o planeta solitário e viram que, quando você está no espaço, você pode, com o seu dedão, encobrir por inteiro o mundo em que vivemos. E a metáfora foi tão poderosa que se espalhou rapidamente, deixando claro que nós só temos um planeta. Esta foi a primeira conscientização pública da natureza global de nosso ambiente. E foi fortemente incorporada pela mídia, conseguindo uma poderosa imagem que direcionou uma série de atividades, incluindo muitas leis, como o ato pela purificação do ar, o ato pela purificação da água. Os últimos esforços para controlar substâncias tóxicas em situações ameaçadoras vieram desse entendimento de que o único planeta que habitamos realmente não pode esperar que a poluição respeite fronteiras internacionais. Durante os anos 70, se tornou claro que não eram só as cidades que estavam sob o ataque da poluição das indústrias e do crescimento constante do tráfego, pois os gases venenosos não respeitam fronteiras de cidades nem de países. Eles retornam como chuva ácida, atingindo a natureza intocada. Palavras como chuva ácida e mortalidade florestal começaram a atrair a atenção pública. Nos anos 80, na Alemanha, analisando a questão da chuva ácida, todos estavam amedrontados. Existia um grande terror. Foi publicado, por exemplo, que até o ano 2000 não haveria mais árvores ou qualquer vegetação restante em toda a Alemanha, o que, obviamente, naquele momento, deixou as pessoas apavoradas. Repentinamente, tornou-se claro para elas que alguma coisa deveria ser feita a respeito da poluição do ar. Havia mais do que nunca a vontade de gastar dinheiro para que o governo aprovasse leis, e isso fez uma enorme diferença. A indústria teve de mudar, teve de instalar filtros e usar novas técnicas de acordo com todas as novas leis que foram aprovadas para assegurar que os carros não seriam mais tão poluentes. Catalisadores foram introduzidos na Alemanha e também no resto da Europa. Este foi o processo europeu. O impacto nas florestas da Europa não foi tão drástico quanto se temia a princípio. Os catalisadores e as restrições à emissão das indústrias e do tráfego nas maiores cidades melhoraram a qualidade do ar. Durante os 20 anos seguintes, a quantidade de enxofre caiu para 1/10 e os famigerados óxidos de nitrogênio da emissão dos carros também reduziram, muito embora o número crescente de veículos se tornasse um problema adicional, pois o ar em muitas grandes cidades continha níveis nocivos de monóxido de carbono, fuligem e partículas. E apesar das melhorias até o início dos anos 90, uma cidade como Los Angeles ainda estava gravemente poluída com o smog. Eles vão para as enfermarias e brincam, mas a hora de brincar é restrita. Crianças com asma ou cidadãos idosos são aconselhados a ficar em casa, porque a qualidade do ar é muito ruim. Olha só o carro. Eu lavei esse carro ontem de manhã e, passando a mão aqui, como você pode ver, a poluição já está de volta. Smog is back. Already. Nós sabemos, através dos estudos que foram feitos, que a exposição prolongada durante sua vida a um certo tipo de poluição do ar, menor que um fio de cabelo, aumenta as suas chances de morrer, de doenças cardíacas ou câncer de pulmão, de um derrame ou de uma infinidade de outros problemas, e também aumenta as suas chances de ter sérias doenças pulmonares ao longo de toda a sua vida. Uma investigação dirigida pela Organização Mundial de Saúde estimou que cerca de 800 mil pessoas estavam morrendo devido à poluição do ar a cada ano. A maior parte delas residente em megacidades de crescimento acelerado dos países em desenvolvimento. Hoje, nós temos 24 cidades com população acima de 10 milhões e 3 de cada 4 dessas cidades estão situadas em países em desenvolvimento. Nessas megacidades, existem milhões de crianças que não têm suas necessidades básicas atendidas.
Além disso, existe o crescente número de ônibus e caminhões a diesel e pequenos carros cuspidores de poluição, carretas, táxis e indústrias. Megacidades, na parte mais pobre do mundo, crescem tão rápido que as autoridades sofrem para mantê-las. Em Calcutá, na Índia, a poluição das chaminés locais e dos veículos estão carregando para os pulmões dos habitantes o equivalente a 20 cigarros por dia. E numa das cidades mais populosas do mundo, a Cidade do México, o ar é quase sempre denso por causa da poluição. De tempos em tempos, escolas da cidade são fechadas. E durante um caso particular de smog, habitantes viram cair pássaros mortos do céu em vários pontos da cidade. Está claro que a densidade demográfica e a falta de infraestrutura básica é tanta que, mesmo que pudéssemos impulsionar o crescimento dessas cidades, estaríamos condenando gerações de crianças a uma vida miserável. Não existem dúvidas de que nós precisamos investir muito mais na eficiência da energia e nos recursos renováveis, ao invés de esperar 20 anos pela hipereconomia para ver o que vai ou não acontecer. Na cidade de Durban, na África do Sul, quase 300 mil pessoas vivem no centro industrial, bem ao lado de enormes refinarias e numerosas fábricas, que despejam toneladas de enxofre e outras perigosas substâncias sobre a cidade de suas chaminés para o descontentamento dos habitantes locais. É um cheiro horrível, como um ovo podre. Eu não acho que alguém goste de sentir esse cheiro. É horrível. Às vezes, quando o cheiro está muito ruim, você sente o peito mais pesado e começa a tossir muito. Algumas vezes, as crianças desmaiam. Você consegue ver a poluição quando ela chega ou você só sente o cheiro? Só sinto o cheiro. Nós tivemos uma série de ocorrências quando crianças tiveram sérios problemas de crises respiratórias por causa da poluição. Quando elas foram hospitalizadas, tiveram de procurar cuidados médicos e a escola teve de ser fechada em várias ocasiões. A Faculdade de Medicina de Durban realizou testes em 300 estudantes de uma das escolas locais. A investigação mostrou que os estudantes detêm um recorde mundial perturbador. Nós conduzimos um estudo e concluímos que muitas das crianças faltavam às aulas regularmente por causa de sua condição asmática. Aproximadamente 50% dos alunos testados revelaram sintomas respiratórios, indicativos de asma. Baseado em estudos internacionais que nós revisamos e na literatura disponível, esta escola tem um recorde de maior incidência de crianças com sintomas de asma. Isso tem um forte impacto na vida de uma criança, perdendo aulas e com baixo rendimento na escola, ocasionando reprovações. A longo prazo, significa que esta criança terá dificuldades em se tornar membro significativo da sociedade sem um emprego bom o suficiente. Sob esta ótica, a poluição prende esta criança num círculo vicioso de pobreza. Quando a industrialização começou a acelerar no início do século XX, a fumaça das chaminés era símbolo de progresso e riqueza. Hoje em dia, porém, já sabemos muito bem qual o preço a ser pago pelo nosso progresso, especialmente nos países em desenvolvimento.